Oi gente, meu nome é Márcio, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo estarei falando sobre comportamento humano. Quem viu os vídeos anteriores, como tem os barras da Matrix, mecânica do pensamento, Kundalini e cérebro. Então esses vídeos vão estar ajudando a compreender o que eu vou estar falando neste vídeo, né? Vai dar uma compreensão melhor para quem está assistindo. Sobre comportamento humano, a gente tem que ter em mente, né, tem que saber que o comportamento humano não é natural, né? Por quê? Porque a gente está vivendo em um sistema que é a Matrix e tal, né, que eu sempre falo nos vídeos, é só ressaltar aqui, né? A gente tem aqui o sistema, ele é em forma de pirâmide, onde tem o povo ali na base, né, que sustenta toda aquela elite que a gente já conhece em cima, lá os Illuminatis e tal, né, esses caras que servem a digamos, um lado muito mais oculto, que eu vou falar mais pra frente, né, esses caras estão aqui no topo da pirâmide, né, e abaixo dele tá o que? Que eles controlam os partidos políticos, né, a e B, tanto faz, eles estão no controle, então não adianta ficar brigando aquela briguinha de política e tal, porque só vai estar alimentando essa esfera aqui, né. E aí vai ter a mídia que eles controlam também. E a partir da mídia e todo esse controle que eles fazem, tem muito mais coisa aqui, né? Aqui é o principal, o básico. A mídia vai e lança os tentáculos nas pessoas, né? E formam ali a cultura. E aí ele vai formando as grades, vai separando cada pessoa a pessoa umas das outras, né? Aquele bordão lá, o dividir e conquistar. E a partir dessa cultura que vai formando, as próprias pessoas vão se dividindo entre elas, né? Então vai estar todo mundo separado, embora todo mundo guerreando entre si, brigando por aquela luta pela sobrevivência e tal, né? Uma cultura formada por isso aqui, ó. Os caras fizeram isso aqui, é como criação de gado, né? Criar o gado, então vamos criar o gado da melhor forma para que ele para que usufrui o máximo, né, do que aquele animal tem a dar. Então eles usam tudo que tem o gado, né, lá da vaca e tal, né? Então fazem a mesma coisa com o humano. Então eles tratam assim, entre aspas, tratam o humano bem, né, para que o humano forneça o que eles querem, né? O que eles querem talvez eu fale mais para frente. Mas basicamente é usar o ser humano como um escravo. Então, o ser humano ele tem um comportamento, digamos, anormal, né, que está vivendo aqui, né, para voltar a ter um comportamento natural, né, de raça, ou que de ser humano que nós viemos para ser mesmo, né, vai ter que pensar fora da Matrix, tem que pensar aqui fora. Então, assim, vai ter muita coisa que a gente está fazendo ainda, porque realmente nasceu dentro do sistema, é difícil ter um comportamento já fora, né, porque é um caminho meio que solitário, né, que muitos podem observando isso, mas já tem muita gente já fazendo isso, né? É um tempo de mudança, de transição, né, para uma nova era e tal, e a gente tem que estar observando isso, observar o que é velho e o que é novo, para ter bem definido essas coisas e estar escolhendo se vai querer fazer parte dessa, digamos, dessa velha humanidade, né, ou vai estar lutando ou trabalhando, se empenhando ainda mais para essas mudanças, né. E então vamos lá, no comportamento humano. Eu vou usar lá aquele sistema de chakra, né? Aqui tem o ser humano e tal, com os seus chakras. Que o chakra ele ajuda bastante a estar explicando melhor cada etapa. O chakra tem o primeiro, que está aqui na base da coluna, né? O segundo, o chakra da sexualidade. O terceiro, o umbilical ou do plexo solar, né? Que rege. Cada chakra ele vai estar regendo aqui a região, né? Aí a gente vem aqui para o cardíaco. Quarto chakra, vai ter o chakra da garganta, o quinto, o frontal e o coronário. Então, assim, né, antes de tudo, a gente tem, assim, por causa do comportamento humano. O comportamento humano, a gente está o quê? Num corpo humano, né? Então tem que entender melhor como que é esse corpo. Então nesses vídeos anteriores, né, que eu tenho colocado aí, eu falo bastante sobre isso, né, sobre o corpo humano e tal. Aqui eu vou falar só um pouquinho. O corpo humano ele tem um sistema automático. Por quê? A gente, diferente do animal, né, que tem ali os reinos vem fazendo essas passagens de evolução e tal, então vem reino mineral, vegetal, animal e tal. Então, diferente do animal, a única diferença é que a gente tem um cérebro, a gente já pensa um pouco mais, né? Então a gente pode usar isso para saber que já somos uma alma, que somos algo além da matéria. O animal ainda não sabe que é algo, ele é aquilo que ele é, né? Embora ele tenha alma e tudo, mas ele não tem esse saber, então para ele isso não, digamos assim, não interessa. Ele não racionaliza isso, nós já racionalizamos. Então nós temos essa compreensão
E tendo essa compreensão, nos vem a obrigação de buscar por isso, de ser esse algo a mais que o animal é, dar esse salto, né? Por exemplo, você tem aí do reino mineral para o reino vegetal, você tem um salto, é uma grande diferença. Do reino vegetal para o reino animal tem um salto aí estupendo, e para o reino animal, para o reino humano, parece que a gente está caindo, porque a gente está acabando com o planeta, ou seja, não é uma coisa visível assim. O ser humano está se comportando pior que um animal, né? Por quê? Matrix e tal. E a Matrix, ela vai atuar daqui para baixo. Aí tem essa linha aqui que eu faço, ela atua daqui para baixo. Então, ela faz o quê? Ela faz com que o ser humano ele fique preso nesses 3 primeiros chakras, na vibração desses 3 primeiros chakras. Embora os chakras funcionam como assim no nosso corpo. Embora eles não funcionem, digamos assim, 100% cada um, né? Cada um tem um funcionamento, né? Vai mais ou menos, né? De forma positiva ou negativa. Então isso vai de cada um. Então mesmo que nós estejamos, digamos, vibrando daqui para baixo, né? Esses chakras estão funcionando, né? Então um funcionamento e tal. E é o que faz, tipo, te conecta, né? Que te dá intuição e tal, né? E te conecta com planos maiores, com outras dimensões. E aqui onde a gente vive, aqui na Matrix, né? Os pensamentos, como eu falei no vídeo anterior, né, na mecânica do pensamento, o ser, ele pensa que a pessoa, ela pensa que é ela que está pensando, mas não, ela está recebendo de fora, né? Ela está recebendo vibrações de fora, está vindo em ondas, como se vem em ondas de rádio, né? Então ela vai sintonizando tudo aquilo e aí o corpo dela capta aquilo, chega no cérebro, o cérebro mentaliza aquilo e pensa que é ele. Não, isso é eu, sou eu, né? Então ele acaba adotando tudo achando que é ele mesmo, né? Às vezes pensamentos ruins, né? Às vezes a pessoa tem um pensamento ruim e tal, às vezes é coisa que veio de fora, tá vibrando ali no malha mental e tal, e ela capta aquilo, né? E às vezes assim, porque tem um pouquinho, se capta, é porque tem um pouquinho dentro dela daquilo. Então ela pode usar o livre-arbítrio para trabalhar aquilo, né? Ou seja, não alimentar, né? Se vem alguma coisa que ela não quer, não alimenta. Se quer, alimenta. Então é o livre-arbítrio, é as escolhas que a pessoa pode estar fazendo. Então aqui só para explicar um pouquinho os chakras, você tem o primeiro, né? O número 1, o indivíduo, seria o 1 do indivíduo. Então, negativamente, ele funciona como que é. Aqui para baixo vai estar sempre negativo, porque a Matrix vai colocar sempre no negativo, né? Então, assim, é o ser que vai ser o egocêntrico, né? O ego vai estar pensando só nele mesmo. Então, tudo que ele faz é só pra ele, né? Então, mesmo quando ele faz o bem, ele está esperando recompensa próxima, uma recompensa, reconhecimento, né? Tudo vaidade, orgulho e tal. E aí, só que o ser, esse primeiro aqui, né? Seria da sobrevivência. O ser que se preocupa com, assim, o lado positivo é o ser que vai cuidar do próprio corpo, né? Então ele se cuida, porque isso aqui é o veículo físico, vai ter que usar esse veículo até o final da vida dele, né? Então esse veículo tem que ser bem cuidado. Então o lado positivo é esse, né? Esse cuidado que ele vai ter com ele mesmo, né? E ter um cuidado com ele mesmo vai estar melhor, digamos, sintonizado com o meio, né? Desse cuidado e tal. Então vai ser aqui o que? A sobrevivência. Então esses 3 chakras daqui para baixo é como se tivesse um sistema automático que vem do reino animal, né? Que vem o primeiro, que é a sobrevivência, que ele tem que se cuidar. Então o animal, ele já vem com esses instintos, né? Para que tem esses instintos? Por que tem esse sistema automático? Porque, assim, no caso, às vezes você encarna uma alma nova, né? Mesmo no reino animal, você tem ali centelhas que estão formando almas ainda, que ainda precisa daquela experiência, então não sabe nada, né? Então precisa ter um sistema automático que diga a ela o que fazer, né? Então essa é a função do corpo. O corpo, ele está dizendo o que fazer. Ó, é isso que você vai fazer. Então esse sistema automático. Então esse primeiro é sobrevivência, né? Então o segundo é a sexualidade. Chega ali numa certa idade, aflora a sexualidade do animal ou do indivíduo, e ele procura, né? Porque tem que ter esse sistema, porque senão ele não vai procurar se reproduzir, né? Se não tiver aquele desejo, aquela atração e tal, né? Não procura se reproduzir, então aí a espécie não vai para frente, né? A espécie acaba. Tendo essa atração, então ele vai e procura a reprodução e tal, né? E aqui vai ter como se fosse, digamos assim, o primeiro cérebro, né? Onde está ali os instintos, sentimentos e tal, né? Que busca, que orienta. Quando isso aqui está bem, quando isso aqui rege a região ali do estômago e tal, né? Onde que, digamos assim, é um centro onde o alimento chega e é distribuído. Então esse centro aqui, ele pede o que vai ser o que o ser está precisando, né? Então, assim, quando ele está bem regulado, a pessoa só vai comer o que é necessário para ela, pro corpo dela. O corpo dela realmente precisa. Quando está desregulado,
Então a pessoa vai estar nos sentimentos, né? Vai estar sofrendo, digamos, várias carências. Então ela vai comer para tentar suprir essas carências. Ou então hoje a humanidade está mais isso aqui, comendo para suprir carências, né? Come além do necessário, né? Então, assim, por isso que as pessoas engordam e tal, e ficam doentes, porque comem muita porcaria, né? Estão comendo coisas para suprir aquelas carências e coisas, digamos, perturbadas, que às vezes o ser ele fica muito perturbado. Então aqui você vai ter os sentimentos, que faz tudo isso, né? Então aqui, só focando nesses primeiros. Quando o ser, aqui nesse mundo aqui, né? Quando a gente encarna, nasce ali o bebê. Então, nessa primeira fase, que é da formação ali, da sobrevivência, né, como que o bebê ele não vai se preocupar em sobreviver, porque já tem os pais cuidando, então é aonde ele recebe toda a formação dele, do que ele vai ter que fazer para sobreviver. Então ali, já tem os próprios pais, né, que já traçam todo o futuro do filho, né. Então, nessa primeira infância, vai criando, se cria ali o ego, né, se diz tudo que a criança é, digamos, dá uma educação. Então tem a escola também que forma, né, o indivíduo para ele ser um escravo, né, pro resto da vida. Então, assim, a criança, assim, ela mal nasce, já tem plano de previdência e tal, e vai ser tal, e se pergunta para uma criança o que ela vai ser quando crescer, né? Então, assim, já é aquela Matrix, né? Os humanos escravos formados pela Matrix já indo naquele indivíduo, né? Aquele ser que encarnou ali, já formando ele, né? É a Matrix agindo, né? E aqui tem um malha mental, tudo mais, que mantém aquela esfera de malha desse sistema que a gente conhece, né? Porque por máximo que às vezes a gente está saindo fora disso, esse malha mental ele pesa em cima e tenta puxar de volta. Então, o indivíduo, né, ele vai ter aquela formação, digamos assim, digamos assim, você tem como se fosse um computador, né, você acaba de formatar, ele vem puro, né? Só que tem um operador lá, que é a alma que encarnou, que vai operar aquilo lá. Só que antes, as pessoas vão inserindo vírus, né? Vírus, e vão ser os programinhas que vão ditar a vida desse indivíduo, né? Ó, você vai ter que ser assim, desse jeito, tal, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, né? Então vai ser de acordo com a Matrix, vai inserir esses programas para tá regendo todo esse indivíduo e impedindo que ele rompa. Digamos que isso aqui é um ovo, né? As pessoas que estão aqui para baixo estão dentro do ovo, ainda não nasceram, né? Então tá na hora de romper esse ovo, ter coragem e sair fora, explorar o que tem lá fora. Eu tô aqui editando o vídeo, aí só preciso colocar uma observação que eu esqueci de falar ali enquanto eu estava gravando, que é nessa fase que a Matrix, que as pessoas que fazem parte do círculo familiar dessa criança, ou os professores e tal, vai sufocar as aspirações mais sutis, mais elevadas que tem no interior dessa criança, às vezes o que essa criança já traz junto com ela de vidas passadas e tal, né? Às vezes vai ter ali o amiguinho imaginário, às vezes vai ter fenômenos que acontecem com essa criança, como paralisia do sono e tal, e se ela perguntar para um adulto e tal, né, ou coleguinhas vão rir dela, vão falar que isso é besteira, é imaginação e tal. Então a criança ela vai sendo intimidada, né? Ela vai sendo obrigada a estar esquecendo aquilo tudo, né? Então aquelas capacidades vai estar atrofiando. Então o que ela poderia estar desenvolvendo ali de pineal, de timo, pituitária, né, vai estar atrofiando e ficando ali parado para que possa ali numa idade adulta, né, sem aquela pressão toda, né, mais lúcida, né, possa estar trabalhando isso novamente. Então essa era a observação, né? Continue aí com o vídeo. Então as pessoas elas ficam presas aqui naqueles programinhas todos que é inserido e tal, né? Então vem ego, aí como eu falo, tem o time do futebol, né? É um absurdo, assim, alguém que nasce aqui tem que torcer para algum time, né? Quem foi criança viu isso, né? Tem que escolher um time, senão é bandeirinha e tal, então tem toda aquela zoação, né? Então por máximo evoluído que seja o espírito, ele sofre muita pressão, então ele tem que entrando alguns esquemas, né? E o ego, quando o cérebro ele não está funcionando bem, porque o cérebro é só uma central que ele recebe informação. Então essas coisas estão vindo de fora, né, do malha mental da Matrix, que está controlando todo mundo. Então chega nesse indivíduo também, então vai ali no cérebro, o cérebro ele só mentaliza aquilo, tal, ele pensa de que já é ele, não, sou eu, tá, e assume tudo aquilo como se fosse ele, né? A pessoa ela precisa saber que ela não é o pensamento, ela precisa se observar além do pensamento, né? Começa a observar os pensamentos na cabeça da pessoa, né? Observa o cérebro pensando. E quando a pessoa começa a observar isso, ela percebe que é algo que está além, né? Então ela tem um maior controle do pensamento e ela vem para o agora,
né? Não o tempo passado, que foram onde todas essas coisas são formadas, que vem vibrando e tal nela, e que ela às vezes acaba pensando que é ela mesma, né? Uma forma de ficar no agora é observar a respiração, porque a gente tem uma, digamos assim, a gente estamos no universo, né? Então fazemos parte desse movimento cósmico que existe. E algo que nos mostra isso é nossos movimentos naturais, né? Os mecanismos naturais do corpo, que seria o quê? A respiração e os batimentos cardíacos, né? O coração batendo e tal é uma coisa que está em sintonia ali com o cosmos, ou precisa entrar em sintonia. Então a gente observando isso traz automaticamente para o agora, e a gente passa a observar e ter, digamos assim, um momento, criar ali um momento que pode estar se observando, se libertando desse malha mental que está aí, de Matrix, né? Que acaba sufocando todo mundo, mantendo aqui no ovo. Então tem esse primeiro aqui que vai formar o indivíduo, né? Formar ali o ego e tal, religião, aí um monte de coisa que a gente já conhece, o próprio nome que dá pra pessoa, a pessoa já começa a achar que é o nome e tal, né? Aí isso aqui vai perdurar, né? Profissão e tal, a pessoa continua sempre no ego. Aí chega numa certa idade, vem a sexualidade. Interessante antes disso falar que sobre a alimentação, a nossa alma, essa nossa centelha divina, assim que veio a se individualizar, né, o todo, né, que ele tem o todo ali, então ele se individualiza, né, ele forma um pouquinho de matéria. Então assim, a própria consciência teve energia, né, teve, digamos, a capacidade de formar aquela energia que formou o primeiro corpo, que seria uma centelha divina. Então essa energia ela sempre está sendo gerada, né? Então assim, a nossa centelha, digamos que é um corpo bem mais sutil que a gente possa imaginar, né? Então está aí nas dimensões mais sutis possíveis, e informação também, assim como o nosso corpo aqui ele tem a sua formação, né? A nossa alma está em formação também, está se desenvolvendo, aperfeiçoando, né? Então esses corpos mais sutis eles geram energia, e às vezes essa centelha divina ela já gera energia para sustentar a alma. Por exemplo, por isso que a alma ela não precisa comer, né? A pessoa desencarna não precisa estar se alimentando. Algumas pessoas quando desencarnam elas vão precisar comer ainda, né? Vão estar comendo, vão pensar que está encarnada, vão sentir fome e tal, né? Outros não, outros já são bem mais desenvolvidos, né? Já geram energia para estar suprindo tudo isso, ou já tem mais consciência, né? Que já não precisa mais disso. Então, no nosso corpo, essa centelha vai estar no coração, gerando energia para o corpo todo. Ela gera um tipo de energia mais sutil, né? Quando o ser ele é bem mais consciente, bem mais desperto, essa energia já sustenta o corpo todo dele, mesmo esse corpo físico, né? Então ele não vai precisar de alimentação física. Quando não, essa energia ela faz o quê? Ela vai alimentando o corpo mais sutil, então ela alimenta todo o sistema de chakras que vai sendo desenvolvido, né? Então essa energia, ela faz o quê? Ok, vamos pro segundo chakra para entender. Chega aqui no segundo chakra, o ser ele desperta o quê? A sexualidade, né? O prazer e tal, ele começa a buscar por um parceiro, parceira, né? Aquela coisa que a gente já conhece. Então, o que faz a Matrix? A Matrix toda, ela foca a atenção do indivíduo nessa aqui. Então aqui é um prato cheio, né, para a Matrix focar. Então a Matrix ela faça com que o ser ele super excite ou desenvolva essa área, não desenvolver, mas deturpe, né? Ou seja, fica como, digamos, uma torneira aberta, uma coisa desregulada. Então desregula para ter o maior controle. Então a energia que está sendo gerada aqui, que era para irrigar todos os chakras, ela começa a ser perdida aqui. Então através da relação ou masturbação, o ser ele elimina essa energia. Então sempre quando junta um pouco de energia que pode estar irrigando todos os chakras, ela é eliminada. Por quê? Porque essa energia ela vai para todos os chakras. Só que na hora que chega aqui, ela é bem, digamos assim, chega a ser tangível, né? O ser sente que tá as excitações e tal, porque a energia ela mexe com todo o chakra. Então mesmo que o ser não pense, digamos, em sexo, em nada, vai provocar ali uma excitação, provocando automaticamente, como a Matrix ela faz com que o ser ele foque muito a atenção ali, então o ser ele vai começar a pensar, digamos, coisas, digamos, pornográficas ou não, né, que aumente o fluxo de energia. E a energia ela vai para onde a gente coloca a atenção. Então o cérebro ele vai direcionar essa energia que está sendo gerada aqui no coração. Então se a Matrix ela faz o ser focar a atenção onde ela quer, o ser ele vai focar a atenção e vai desviar sua energia para tal região. Então vai vir muito para a sexualidade. Então, e as pessoas elas focam muito a atenção nisso, né? Elas estão muito, digamos, vidradas, né? Muito, digamos, até perturbada com isso, porque e acaba se tornando uma coisa normal, né? Quem está preso nesse sistema acha que é normal, né? Então é bom estar se pensando nisso. Então isso aqui ela fica, digamos assim, acaba sendo uma torneira aberta para o desperdício. Então sempre que aqui está juntando alguma energia que está irrigando todos os sistemas, o ser ele foca, quando passa por aqui, sente aquela excitação toda, a Matrix também caindo em cima daquilo, né? A programação de televisão e tal, sempre explorando bastante a sexualidade, né?
Então o ser acaba desperdiçando essa energia. Então essa energia acaba ficando muito pouca para irrigar os outros centros, né? Então o ser que está querendo romper esse ovo, né, saindo dessa fase aqui da Matrix, vai ter que estar preservando mais a sua energia, cuidando mais dessa questão, né? E ao cuidar dessa energia, ele vai permitir que essa energia ela continue irrigando os outros centros, que vão desenvolver de forma mais equilibrada, né? Não que isso aqui vai deixar de desenvolver, isso aqui vai se equilibrar. Então a pessoa ela vai ter uma maior consciência do que ela está sentindo. Por exemplo, aí o ser ele está aqui no 1, aí vem pro 2, ele vai se apaixonando e vai ter aqui as paixões. Só que as paixões é sempre baseada no desejo, no ego, né? E aqui já começa a vir pro chakra do plexo, lá do umbilical, que aí vem todas aquelas emoções descontroladas da paixão. E por que quando a pessoa se apaixona por alguém, por exemplo, ela canaliza todas as energias delas naquele objetivo, né? Só pensa naquilo o tempo todo e tal, né? E como saber que isso aí é uma paixão, é algo, digamos, negativo, que não está vindo, digamos, do ser superior, não está vindo do coração, né? Porque aí vai estar vindo daqui, ó, dos sentimentos descontrolados, que vai ser do ego, né? Porque a pessoa está querendo algo para ela, e é um indicativo, né? Ela quer aquilo para ela, e o indicativo maior, que não está no coração, que está aqui nessas emoções aqui, digamos, mais ligadas com os estômagos, de posse, o que ela quer trazer para ela, né, que nenhum alimento quer trazer, porque que na ausência do objeto de adoração, né, se não tiver aqui, digamos, a pessoa que ela diz amar, né, ela vai sentir carência, vai gerar sofrimento, né, vai gerar dor e sofrimento. Então, nesse indicativo, se a pessoa ela quer alguma coisa, mesmo as pessoas que fazem caridade e tal, esperam reconhecimento, aí aquela pessoa vem aquele sentimento de ingratidão, né? Fez aquilo pelo outro e não teve gratidão nenhuma. E a pessoa gera um sofrimento por causa disso. Então ela está agindo com isso aqui, não está no coração ainda, né? Embora tenha, sim, esses centros agindo, mas mais forte está nisso, né? Enquanto isso aqui estiver agindo, enquanto ela tiver dor, enquanto ela tiver procurando recompensa e tal, né? E aqui no ego e tal vai ter muito aquela coisa do orgulho, da vaidade, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa caridosa, é uma pessoa boa por vaidade, orgulho, para se apresentar para os outros, né? Para se mostrar para os outros. Ela está se preocupando muito com o externo ainda, né? É Matrix ainda, está muito preso na Matrix. Então, a paixão, por exemplo, a pessoa que ela pode notar que às vezes ela se apaixona por uma pessoa, aí tem um relacionamento tudo e aquela paixão acaba, né? De repente aquilo acaba, não tem mais sentido, porque a paixão ela está sendo gerada aqui, né? Então chega um momento que aquilo acaba, aquela energia para de ir para lá, digamos assim, o motivo que a causou e tal, né, que são os programinhas de Matrix, que tem muita coisa de subliminar e tal, né, que faz com que o ser fique preso nesse círculo. Então ele perde a paixão por uma pessoa e se apaixona por outra pessoa, né, e o amor verdadeiro não tem isso, e não acaba, né, é uma coisa que vai além. Então a pessoa, tipo, vê que não é uma coisa, digamos, equilibrada, porque tem esse final, né, ela acaba. E geralmente o que acontece é o seguinte, né, no relacionamento humano, porque a paixão ela dura, né, ela dura anos, né, digamos, dura em torno de 3, 5 anos, né. Então é um tempo que a pessoa já assina papel, assina o contrato do casamento, né. Então assinou o contrato do casamento nessa fase da paixão, a pessoa está sendo impulsionada, né, o corpo do animal que impulsiona a pessoa à reprodução e tal, e ela pensa que está apaixonada. Então aí ela assinou o papel lá, fez o contrato, né? Aí tipo veio pra cá, aí já era, né? Casou e a pessoa fez aqueles laços e a paixão acaba, então fica aquele relacionamento mais por obrigação, né? Mais porque um tá usando o outro, né? Se beneficiando do outro e tal. Então fica aquela coisa mais carregada. Então é onde que, digamos assim, agora o que faz? Né? Separa, como que o ser tem que continuar se trabalhando, não importa a situação que ele criou aqui, ele tem que continuar tentando escapar disso daqui, né? E às vezes não é uma separação, porque o ser, ele pode começar um relacionamento aqui por paixão, mas pode ir despertando esse centro aqui, né? Que é o verdadeiro amor e tal, e ele tem que, digamos, sublimar esse sentimento, né? E além dessa coisa animal, né? Então até os animais, quando ele age daqui para baixo, eles estão mais equilibrados que o ser humano, porque o animal ele age com todos os centros equilibrados, né? O ser humano está preso aqui porque a Matrix faz com que ele fique preso ali, onde que ele faz um controle. Então os seres que estão daqui para baixo, né, são como os escravos, né? Então a Matrix vai usar ao bel prazer. Então a Matrix vai cuidar para que esse ser não venha aqui para cima, para que ele não desperte a sua consciência, porque daqui para cima a Matrix não controla, a Matrix ela perde o controle, né?
Então, é interessante saber, né, que desse malha mental. Então, isso tudo aqui cria um malha mental. A pessoa, nós, né, como indivíduos, nós emitimos pensamentos. E esses pensamentos eles saem como ondas, né, para tudo que é direção e tal. Então, não importa o que você esteja sentindo, essas ondas vai tá e digamos assim, invadindo todos os seres que estão aqui, né? Então, todo esse conjunto forma esse malha mental que vai estar formando o indivíduo. Então, as pessoas aqui na Matrix, elas fazem as coisas tudo muito igual, né? Muito parecido. Todo mundo quer ter, digamos, uma vidinha comum, né? Aquele empreguinho, tal, aí casa, família, filhos, e sai vida, entra vida, é sempre a mesma coisa, né? É aquela roda de encarnação, né? Então, assim, fica aquela coisa muito comum. Então, o ser que está procurando se despertar, sair dessa roda de encarnação, não pode estar, digamos assim, contente com essa vidinha comum. Ele tem que buscar uma aspiração maior, tá despertando para estar rompendo isso daqui, né? Então, aqui também é uma área muito cômoda, é que nem aquela coisa da fazenda de gado, né? O ser ele fica muito cômodo, preso ali dentro, está sendo bem cuidado e tal, né? Mas está sendo usufruído. Então, assim, é interessante, né, quando você pensa na cidade. As cidades é uma coisa totalmente artificial. Talvez eu faça um vídeo posteriormente falando de cidades, mas é uma coisa totalmente artificial, não natural ao ser humano, né? Então, assim, é uma grande enganação, né? As próprias pessoas que vamos supor, você tem aquelas multinacionais que falam que faz o bem, que dão emprego e tal. Isso aqui é pura enganação, né? Favorece uma minoria, né? Enquanto você tem aí na outra ponta quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Então isso aí está acabando com o planeta. Esse tipo de sistema que precisa acabar, né? É um sistema que está forte aí, né? Que isso aí é tudo Matrix, né? Por máximo que tem essas empresas que fazem caridades, fazem doações, né? Que tem empresas que tem campanhas que tá ficando verde agora, né? Nessa mania e tal, mas é só para convencer o gado que para continuar, né? O consumismo e tal. E um exemplo que eu cito, por exemplo, o sonho americano, né? O sonho americano que a gente vê em filmes e tal, que ele sempre retrata aquilo, que é ter aquela casinha, né? Aquela família perfeita, aquela casinha que é uma mansão, né? Uma puta mansão e tal. E assim, quem sustenta esse sonho americano é o resto do mundo, né? Então ele tem as classes, digamos, mais privilegiadas, né? Tem aquela vidinha e tal, porque o resto do mundo está sofrendo, está sustentando aquilo, né? Então mesmo aqui a gente no Brasil, né? A gente é como se fosse um quintal deles, né? Não só no Brasil, mas vários outros países aí que supostamente são independentes, é quintal dos caras, né? Então, assim, nossos produtos, eles compram nossos produtos, as coisas que são produzidas aqui no Brasil, é comprada lá fora mais barato do que nós próprios pagamos. Porque o quê? O funcionário não tem direito à mercadoria, né? Quer a mercadoria vai ter que pagar e caro, né? Por aquilo. Então, assim, é onde fica bem evidente que aqui só tem escravo, né? Então, são os escravos que estão trabalhando ainda e não percebe isso, né? Que, né? Aquela coisa de falar que a tal escravidão perfeita, né? Vou botar uma frase aí que esclarece bem isso, que as pessoas pensam que são livres, mas não são, né? Nesse sistema que eles criaram. Então, assim, é um sistema, né, que não se sustenta por si só. Tem que haver um equilíbrio total para que todos sejam incluídos. E daqui para baixo, o ser ele fica isolado do resto do mundo, né? Aqui ele só tá vendo ele, a família dele, né? E o máximo ali alguns animaizinhos de estimação que ele vê, né? Quando esse ser ele começa a vibrar mais no coração, mais no amor incondicional, ele começa a perceber que, por exemplo, a carne que ele come também é um animal. Aquele animal sofreu muito, então ele começa a se preocupar com isso. Então aí começa esses centros começam a se ativar um pouco mais. Ele começa a expandir o círculo, né, digamos, de consciência dele, já dá uma expandida. Então o ser ele se expande, né? Então a Matrix, o malha mental que estava comprimindo o ser ali só naquele mundinho dele, né, que ele embora pense que é um ser individualizado, que é livre, não, ele é um ser que não é tão individualizado assim, porque ele está fazendo o que todo mundo faz, né? Pior ainda, não é a vontade dele, é a vontade da Matrix. É como daqui para baixo, é como que você pega um animal, por exemplo, você pega um cachorro, você adestra ele para fazer sempre o que você quer, né? Então é isso, os seres que estão daqui para baixo estão nessa condição, não estão agindo sobre vontades próprias. Então é onde a gente fala, essas pessoas não estão conscientes, não estão despertas. Por isso que tem aquela coisa do perdoar, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem e não sabem mesmo, né? Como um cachorro que está ali sendo mandado, né? Adestrado e tal. Para isso, quem vive aqui e está condicionado a isso, essas coisas vai ser coisas, digamos assim, absurdas, né? Vai ser coisas estúpidas, porque elas acreditam que tem um ego, né? Elas têm a mente, o cérebro delas, elas pensam que são o cérebro, pensam que elas estão gerando os pensamentos e tal, e estão agindo sobre a vontade delas mesmas. Porém, uma pessoa que paga, digamos, centenas de reais numa camiseta e tal, né? Só porque tem uma marca ali, como que a pessoa ela pode estar agindo por
por conta própria, né? É a marca que tá, a Matrix tá, as multinacionais que criaram o sistema para que ela faça isso, né? Para que ela trabalhe que nem um escravo e tal, e gaste a coisa supérfluas, né? Então, assim, o serial killer está preso e tal, e quando ele começa a expandir, a consciência começa já a romper isso aqui, né? Começa a manifestar uma maior consciência, né? Porque a consciência de indivíduo primeiro aqui, a consciência tá só nele, que é 1. Aqui a consciência vai estar num parceiro ou parceira, 2, né? E aí vai gerar uma criança, por causa dessa relação, então vai obrigar a ter aquela consciência de família, né? O 3 e vai ter todas aquelas emoções e tal de posse ainda, né? Que é coisa desequilibrada. Tem um filho, acha, é meu filho, né? Aquelas coisas de posse possessiva. Tirou aquela posse, tirou aquilo que a pessoa tem, né? Seja um bem material que é roubado e tal, a pessoa vai sentir uma dor enorme, porque a emoção tá aqui, né, vibrando aquela dor e tal. Então o ciclo, ele tá muito pequeno. Aí quando sobe pra cá, vai expandir um pouquinho mais, né, expande um pouquinho mais assim, forma de fazer, porque expande muito, né, a pessoa começa a vibrar no coração um amor incondicional, que ela começa, digamos assim, não pensar nela mesma, porque enquanto a pessoa tá comendo, digamos, que tá consumindo a carne, ela tá pensando só nela, né, e dane-se o que tá fazendo com o animal, né. Agora quando a pessoa lá começa a não querer, digamos, algo que tava sendo, entre aspas, bom pra ela, né, porque o sabor da carne é gostoso e tal, né, ela acha que faz bem, achava que precisava, porque a Matrix disse pra ela que precisava, né, mentira isso, né, o ser humano o ser humano é herbívoro, pra começar, né, depois pode estudar e tal, né, mas aí a pessoa lá começa a se desfazer disso, né, em benefício de um outro ser que ela tá longe dela, não tá nem vendo, então ela já expande aquela consciência, então ela fica sabendo que aquilo, esse consumo e tal prejudica o planeta, o desmatamento e tal, a grande causa seria isso, esse consumo. Então ela está expandindo um pouco mais. Então é um ser que já começa a vibrar mais aqui para cima, tal. E daqui ela vai só crescer, porque ela vai aumentar essa consciência pro planeta todo, né? Vai se preocupar com as pessoas que estão passando fome por causa do modinho de vida tranquilo dela. Aqui, né? Antigamente a Matrix ela faz isso aqui, ó, ela fecha as pessoas aqui para que não veja as pessoas passando fome, morrendo por causa do modo de vida dela que é adotado aqui, né? Então, a pessoa ela começa a ver tudo isso, ela começa a mudar. Ela não quer mais compactuar com isso. Então, tá aí, os tempos de mudanças é esse. Tá vindo essa consciência, tá vindo... Não essa consciência, mas essa informação, né? Então, antes o que era escondido das pessoas, agora as pessoas já podem estar sabendo. Então, a internet ela vem a colaborar muito com isso. Que nem eu falo, a internet é como se fosse uma quinta dimensão, né? Porque você tem a TV, que é a terceira. Então a TV ela só manda informação para você. Então ela vai formar um indivíduo. Forma um indivíduo porque educa, né? De acordo com a televisão e tal. E tem o governo que usa aquelas formas de formação e tal, né? Aí chega na internet, a internet ela conecta todo mundo, né? Independente de alguém coordenando aquilo. De ter um governo, de ter um papa, um deus que fala, ó, vai fazer isso aqui, um pai, né? Tem que fazer isso desse jeito, né? Ali você já contesta. E compartilha, né, as experiências. Então ela coliga todo mundo. O que é uma dimensão maior? É você estar coligado com todo mundo que está pensando de forma igual, né? E é uma coisa muito maior, sem aquelas garras, digamos assim, da Matrix, né? Embora eles tentem fazer todo aquele controle e tal, mas é uma coisa que já não tem mais jeito, né? Teria que acabar com tudo, eles mesmos estão dependentes dessa ferramenta. Então a pessoa ela já expande, né? Então daqui para cá ela só vai expandir, né? Ela expande para ela mesma, expande para o universo, que não o universo que começa a se preocupar, digamos, com vidas em outros planetas, né? Começa a ficar mais consciente da ação desses seres, do que estão fazendo aqui, né? Então assim, aqui você está vibrando numa faixa muito baixa, então você está captando só o que tem na Matrix, então por isso que você age de acordo com a Matrix, né, um ser não individualizado, então age de acordo com o malha mental, quer fazer as coisas que as pessoas comuns fazem, né, desperdiça energia do jeito que as pessoas comuns fazem e tal, e fica preso nesse círculo. A pessoa aqui, ela expande um pouco mais, então como ela mantém, ela começa a captar dimensões maiores, porque ela expandiu, né? Então ela capta ondas que está vindo de dimensões muito mais sutis, né? Então ela começa a ver o cuidado com o planeta e tal, a Terra, né, pedindo para ela, ó, vamos mudar, vamos cuidar melhor e tal, uma consciência planetária. Ela continua expandindo um pouco mais, ela vai perceber que vai captar além da Terra, então ela capta, né, o que está vindo de seres que estão ali em volta da Terra, mandando vibrações de mudança, novas energias e tal. Esses seres sempre estão mandando essas energias, então esses chakras que estão sendo desenvolvidos, né, na forma sutil deles, ele está pegando essa vibração, que está vindo muita coisa, vem com muita intuição e tal, só que à medida que vai trabalhando mais, vamos trabalhando melhor isso, que vamos pegando a energia e deixando mais para esses chakras e concentrando, que nem você tem a mente, você concentra mais na coroa, tal, nos seus trabalhos, no coração, né, no amor condicional, então vai alimentando mais isso daqui. Então o lado oculto, o lado sutil, né, aqui o timo, aqui a pineal, pituitária, vai desenvolvendo mais, é como sensores que captam melhor o sinal que está vindo de fora, então vai
se coligar melhor com essas dimensões mais sutis, né? Então assim vai ser possível tá manifestando uma quinta, sexta dimensão aqui na Terra, né? Então esses seres, eles já estão captando essa vibração para puxar essas realidades para cá, né? Então seria isso o preservar energia para que irrigue esses outros chakras, né? Então o ser, ele começa a romper. Quando ele começa a fazer isso, ele começa a romper essa matrix, né? Ele começa a vir aqui para cima para estar ajudando a ancorar essa nova realidade, a mudar todo o sistema, né? Fazer uma coisa mais igual e romper essa matrix, né? E aí o ser que está rompendo muito para cá, ele está rompendo, digamos, essa barreira. Ainda ele foca a atenção muito no meio político, né? Ele, no partido A e B e tal, e critica e tal. Essas coisas tá daqui para baixo, né? Então essa pessoa que está subindo, ela tem que parar com essa preocupação. Quando ela começa a subir daqui para cima, né? É como o gado ou a ovelha que está ali no cercado, né? Então tem o senhor, os caras com os coiotes lá e tá olhando, né? O gado, a harmonia e tal, tocando musiquinha pro gado, jogando comida e tal, né? E de repente, o que ele faz se ele vê que tem um tentando pular a cerca? Ele vai em cima, né? Para não deixar aquele gado escapar. Então, muitas pessoas que estão passando, estão buscando isso aqui, vai sentir isso. De que forma isso acontece? As tentações, os problemas, vai dar uma piorada, né? A pessoa vai pensar que, pô, eu tô fazendo um caminho aí, tentando me libertar de elevação e tal, e as coisas pioram, né? É uma impressão de que as coisas pioram, né? Que ela vai ter também, porque é aquela coisa, quando a pessoa começa a buscar esse caminho, né, de elevação e tal, o que estava escondido dentro dela começa a vir à tona para ser transmutado, né? E esses seres que estão aqui, essa Matrix, esses caras que estão na Matrix, que eles fazem experimento e tal, em bases secretas e tal, eles tentam alcançar também essa dimensão mais sutil, né? Que tem aquele colisor de partículas, né? O LHC, alguma coisa para colidir partículas, para tentar achar a tal partícula de Deus, né? Eles fazem todos esses experimentos para tentar dominar dimensões mais sutis, porque ali você coloca subliminares, coloca várias coisas para controlar o ser humano. E os deuses que esses caras seguem do topo da Matrix, eles seguem pessoas que estão na quarta dimensão, né? Que seria reptilianos, draconianos, né? Os magos negros, né? Esse pessoal que está numa dimensão mais sutil, coordenando tudo isso, que são os deuses que eles fazem oferenda e tal, né? Esse pessoal que reúne anualmente para fazer essas coisas mais ocultas que a maioria do gado aqui não sabe, né? Que são os senhores que ficam ali olhando para não deixar o gado escapar. Então até aqui numa dimensão astral, né, digamos, pegando quase a quarta dimensão, esses caras atuam, né? Eles estão lá coordenando, vendo tudo o que acontece ali na Matrix. Então se tem alguém tentando escapar, eles vão ver, né? E eles vendo, automaticamente eles começam a mandar agentes para tentar perturbar aquele ser, para que ele volte, para que ele tenha medo, né? Para que tenha medo de pesquisar todas essas coisas, que essas coisas é coisa de maluco e tal, né? E a pessoa vai se sentir intimidada com aquilo, né? E vai achar que não é tão pura assim, né? Porque isso não é pra mim e tal, e vai voltar aqui pro ovo, né? E esses caras estão fazendo um grande favor, porque eles estão mostrando, né, o que nós temos que trabalhar ainda, né? Então vai vir um monte de tentações e tal, né, te mostrando, ó, você precisa trabalhar isso aqui ainda. Então eles estão fazendo um favor, embora eles tentem acuar, que nem botar o gado, fazer o gado voltar para a cerca, né, e tá mostrando as suas imperfeições ainda que você precisa trabalhar, né? Então, assim, esses caras vão atuar também na espiritualidade. Então vai ter muitos livros, as religiões, né, que tem ali alguma coisa que aparentemente para despertar, mas é uma forma de controlar, manter a pessoa presa. E, por exemplo, o que vai ter aqui na hora que a pessoa está saindo da Matrix? Que ela toma contato com todo esse meio espiritual de transição, de épocas e tal. Ela vai saber que digamos que estamos num momento de transição, e isso pode, inclusive, acabar com, digamos, com a destruição da Terra, né? Digamos, se o humano não desperta a tempo, é uma onda que está vindo, que precisa estar equilibrada, só que o ser humano está vibrando muito baixo, aqui as frequências aqui é muito baixa, e a frequência que está vindo ela é alta, né, daqui para cima, e pode haver uma colisão de frequência, que aí a raça humana não aguenta, né? E não aguentando, acabou todo mundo, né? Então, assim, aí tem o tal do Hercólobos, né, o planeta que pode passar aí e puxar todo mundo e tal. Então, assim, acaba gerando aquele clima de catastrofismo, né? As pessoas começam a ficar com medo de catástrofe, querer se mudar, querer, qual que é o lugar que eu vou, se eu tenho que estocar a comida ou não, né? Então, assim, a pessoa tá saindo, então ela vai ser pega por isso aqui, que tá sendo gerada por esses caras aqui do lado oculto, para deixar a pessoa com medo do que vai acontecer, né?
Então o que eu falo, a pessoa não tem que ter medo, não tem que cair nessa de catastrofismo, né? Sempre ficar procurando a próxima catástrofe e tal, né? Se acontecer hoje ou amanhã, isso não importa, né? Siga o seu caminho reto, né? Subir, de se iluminar e tal, buscar o esclarecimento, buscar a própria consciência, sem se preocupar com o que vai acontecer, né? Quem tá indo desse caminho mesmo não precisa ter esse tipo de preocupação se vai perder o corpo físico ou não. Numa transição planetária, né, de acordo com os materiais que tem estudado, os livros e tal, né, vai todo mundo, né, não interessa se é bonzinho, se tá na Matrix ou não, né, ou se tá ali já no topo aqui, vai também, né, tem os resgates e tal, né, então isso aí não importa, é indiferente, né, não importa onde que a pessoa esteja, né, os governos, eles cavam bunkers porque eles esperam isso, né? Eles estão muito mais conscientes disso do que o resto da população. O gado aqui não tem consciência nenhuma disso. Mas os governos estão cavando bunkers, por causa se acontecer alguma coisa com a terra, eles vão se intoca lá embaixo da terra, né? E lá eles têm a comida estocada e tudo mais, né? Aí só que é algo ilusório, né? Porque não tem fuga assim para o que está vendo, porque se vai uma energia para cobrir a Terra, né? Ela vai penetrar em todo canto. Então esses seres, digamos assim, vão ser queimados porque a energia é muito forte e quem está aqui vibrando, digamos, uma terceira dimensão, se vir uma energia de quinta, de sexta, a energia vai ser muito forte que vai provocar, digamos, pulverizar esse pessoal. E os seres que já estão, digamos, que são seres que já estão evoluídos, né, já estão preparados para viver uma nova realidade, eles também podem estar desencarnando, só que eles saem mais conscientes do outro lado. E assim, eu diria que do outro lado, no momento de transição, assim, no caso de catástrofe, o outro lado vai precisar mais de ajuda do que esse lado aqui, do que o lado físico, porque vai ter muita gente desencarnando, muita gente em estado de loucura mesmo, porque as pessoas que vivem na Matrix, quando elas desencarnam, né, se tá ali um sistema normal e tal, elas não tem consciência que desencarnaram. Então imagina no clima de catástrofe e tal, onde vai estar um caos, não só desse lado, mas do outro lado também, né? Então as pessoas vão estar completamente loucas. Então aí talvez já é bom o tal planeta chupão tá passando, porque já atrai aquelas almas de uma vez. Porque assim, quando a pessoa desencarna, né, o corpo físico, nós estamos aqui, o corpo físico é uma coisa interessante, porque ele permite que está uma alma muito evoluída encarnada, como uma alma mais nova, como almas perversas também, né, encarnada, então elas ficam ancoradas onde elas estão, né, onde o corpo está, a pessoa fica ancorada, presa ao corpo. Então, só que no caso da pessoa quando ela desencarna, como o plano é mais sutil, então assim, ela é atraída automaticamente para o lugar que ela está vibrando, né? Então assim, você atrai o que você vibra. Então no caso do desencarnado, ele é atraído ao lugar que ele está vibrando, porque já tem regiões, já tem zonas, né? Essas regiões, às vezes a pessoa vai dormir, ela sai do corpo e vai para essas zonas, né? De estar satisfazendo tudo que ela quer às vezes fazer no plano físico aqui de encarnado com o corpo físico, ela não consegue, ela vai fazer no astral. Então assim, desencarnando, essas pessoas vão automaticamente para essas zonas. E esse tal planeta chupão, ele seria tão negativo que ele vai puxar tudo isso daí, né? Todas essas zonas que estão aqui, vai estar sintonizando com ele, então ele puxa automaticamente, assim que estiver aproximando. Então assim que se esse planeta estiver passando e tiver todo aquele movimento e tal de catástrofe, quem for desencarnando já vai sendo puxado e tal, né? Então vai ser uma grande limpeza. E as pessoas que já estão numa sintonia muito mais elevada, então não vai ter sintonia com esse tal planeta chupão, né? Não vai sintonizar, então elas vão ter uma maior consciência do que está acontecendo e tal, vai poder ajudar ou vai poder ir para outros planos, onde mais elevados de acordo com a consciência de cada um, né? De cada ser tem. Isso não é para estar sendo um motivo de preocupação, porque não importa, assim, digamos que a Terra vai ser destruída daqui a 10 anos, né? O que eu posso fazer a respeito? Nada. Né? Vai ser e pronto, não tem o que fazer, né? Então por que eu vou me preocupar com uma coisa que eu posso fazer pouco a respeito? O que a pessoa pode fazer de verdade é despertar a consciência dela, né? E se puder chegar à ascensão, né, que é uma coisa, digamos, não é impossível, a gente está num tempo que pode acontecer tudo, né? Desde que a pessoa se esclareça. Eu acredito que se a gente tem aqui, digamos, tem ali nem 10% que pensa da forma que a gente está estudando e tal, né? Mas se a gente tivesse, digamos, uns 70%, a ascensão seria uma coisa muito comum, né? Para cada pessoa, porque seria uma outra realidade, né? 90% das pessoas vivem buscando isso, né? Então a ascensão seria uma coisa muito prática, muito fácil de fazer. Então um ser que alcançou a ascensão, não importa se o planeta vai ser destruído, o que vai acontecer com o planeta, ele está muito além disso, né? Ele pode se desmaterializar a hora que ele quer, ele pode se bilocar, se teletransportar para outro orbe, né? Ele pode fazer o que ele quer, então não importa o que acontece aqui na esfera física. Então, mesmo que a gente não consiga essa tal ascensão,
a gente pode conseguir mais consciência, né? Mais aquela expansão, digamos, de consciência, né? Entender melhor o que se passa. Então não vai ter tanto esse medo de morte, do que vai acontecer e tal, porque a pessoa, não importando o que acontece, a pessoa vai estar equilibrada no centro dela, né? Ela vai estar, digamos assim, mais individualizada, né? Não tão vulnerável ao que está vindo da Matrix, né? Então essa parte seria isto, né, de romper isso aqui, esse sistema de o catatrocismo está aqui, ó, tá agindo um pouquinho mais acima da Matrix para manter as pessoas com medo. Então o gado, ele tenta escapar, aí vem o cara lá e fala, ó, cuidado que vai ter o lobo lá fora na floresta e vai pegar você. Aí a pessoa pega e volta, né? Ela volta a vibrar naquela faixa de medo. Não, rompe logo isso, não fica assim, fica vidrado muito nisso, né? É interessante saber o que pode acontecer, mas só para efeito de conhecimento, né? E temos que continuar buscando a nossa evolução e tal. Como o vídeo era de comportamento humano, então o comportamento humano mais básico ele está aqui, né? Então daqui para cima vai ter pouca, digamos assim, pouca coisa a ser dito, né? Cada pessoa vai ter que estar buscando. O que vai acontecer é que na hora que ela está rompendo aqui, chegar no coração, ela vai ver que as emoções dela se equilibram. E o salto que você dá, digamos, de um centro para o outro, na hora que vai despertando mais o centro, um salto gigantesco. Então, todos os desequilíbrios, todos os traumas que foi gerado enquanto a pessoa estava aqui e tal, né? Aqui é interessante, deixa eu falar novamente, a pessoa ela vai sentir carência, ela ama alguém, não consegue a pessoa e tal, ela vai sentir carência, vai ter sofrimento e tal. E como que ela tenta suprir isso? Comendo, né? A região que vai estar alterando, vai estar desequilibrado, então ela vai comer aquilo para suprir a carência que ela está sentindo. Ela não, quando isso está equilibrado, ela vai comer o que o corpo precisa. Quando está desequilibrado, ela vai comer o que as carências dela precisa, né? Então aí tem toda a indústria de marketing e tal, né? Que tem aí o refrigerante, fala beba, abra a felicidade. Aí tem os chocolates que coma amor, né? Coisas desse tipo aí para poder ludibriar a pessoa no inconsciente dela, fora as subliminares, fora a sintonia, as ondas que eles mandam, né? Por esse aparelho de TV. Então fiquem muito espertos com isso, desliguem a TV, assistam menos que você pode, que isso aí é uma ferramenta da Matrix, né? Essa ferramenta, em barras da Matrix, eu falo sobre a TV, ela tem ligação também com esses caras aqui, no quarto plano, né? Que suga a energia da pessoa e tal. Então eles fazem com que a pessoa se alimente de coisas que ela não precisa, mas para alimentar o ego dela, né? Mas as carências. E quando isso aqui é equilibrado, as emoções equilibradas, ela vai parar de sentir essas carências, né? Ela chegou aqui, isso aqui vai estar equilibrando tudo aqui para baixo. Então, os traumas que ela tinha, seja com pessoas, coisa que ela sofreu de traições e tal, né, que ela se debatia para poder, porque às vezes a pessoa se debate, faz coisa do perdão e tal, faz retiros e tal, mas a pessoa não se modifica, né, não para de comer carne, né, que a Matrix está pedindo para ela comer, porque vai ficar presa, que essas são coisas pesadas que encapam o corpo físico, e o corpo físico encapado e denso, ele capta menos coisa do que está vendo de dimensões mais sutis, né. Então ela continua muito aqui para baixo, né. Então assim, a pessoa vai ter vários traumas e tal, então ela vai sempre ficar naquele ciclo de traumas, de repetindo coisas, né, e aí morreu, não tem outra, vai reencarnar, então fica naquela roda de encarnação, né, e então não importa o que a pessoa fez daqui para baixo, quando ela rompe isso aqui, quando ela desperta isso daqui, vai ser um sentimento bem claro que vai vir nela, de amor condicional, né, automaticamente vai estar ativando tudo isso daqui também, né, de forma não tão clara, mas que ela vai compreender, mas vai vir em forma de sentimento, porque a compreensão vai ser quando ela vai despertar o mental superior dela, né? Então vai ser gradativamente. Então, por enquanto, fica mais no campo da intuição. Ela sente aquela intuição, então ela começa a seguir aquilo, né? Então siga o seu ser interior, né? Então, despertou isso aqui, vai estar ajudando a esclarecer o que aconteceu daqui para baixo. Então, se tivesse todos aqueles traumas, assim, de uma hora para outra, assim, digamos assim, do nada, né, entre aspas, aquilo vai se resolver, vai se esclarecer para a pessoa, né, vai deixar de ter aquelas vibrações negativas, né, influenciando tanto a pessoa, ela vai ter uma compreensão maior, né. Então, de repente, todas aquelas coisas supérfluas que ela estava buscando, deixa de fazer sentido, né, então ela vai estar já vibrando numa esfera mais liberta disso aqui, mais liberta do ego. Ela vai ter digamos assim, é como se fosse uma expansão de consciência mesmo que a pessoa tem, né? Um outro tipo de vibração, né? Então isso talvez muitas pessoas já estejam sentindo, né? Que ela deixa de vibrar nessa faixa aqui para baixo, né? E é aquela coisa, tá passando por aqui, vai ter a influência desse pessoal aqui, tá ali vigiando para não deixar o gado escapar, né? E vai fazer com que a pessoa ela vai imaginar que vai ficar muito solitária, né? Nesse caminho, porque realmente tem poucas pessoas. Só que se ela se manter firme, né, se ela conseguir passar essa barreira densa que esses caras criam aqui mesmo na quarta dimensão, não seria a quarta, mas seria o astral. O nosso astral,
quando ele é visto do alto por pessoas, ou ETs, né, seres que estão ali para ajudar e tal, ele vê uma camada grossa, porque as emanações, né, as secreções mentais que as pessoas que estão aqui, elas emanam e tal, formam uma camada densa e grossa. Na cidade a gente tem a poluição, né, que forma aquela camada. Então aquilo simbolicamente é como se fosse as emanações mentais das pessoas que formam aquela camada grossa, fétida, né. Então aqui é como se fosse um umbral, né, como que a gente estivesse inseridos no umbral. Então tudo que tem aqui de matéria fede, porque está impregnado dessas coisas mentais que as pessoas emanam e tal, né. Então não é diferente do ser que está lá no umbral totalmente louco, do avarento que morreu e está lá pegando aquela lama fétida e tá vendo ouro, né? E ele não sai de lá porque ele tem medo de sair, porque ele vê ouro naquilo. E se sair dali, alguém pode vir e pegar, né? Então o humano, ele tá, digamos, nesse umbral. Ele tá vendo todos esses bens material e tal, mas tá aqui uma coisa fétida, uma atmosfera fétida, que ele próprio tá gerando e impregnando todas essas coisas, né? Então não é muito diferente, né? Então assim, tem que sair, romper logo isso. Vai ter um caminho, digamos assim, meio que deserto, porque a pessoa vai imaginar que tá sozinha, né? E tudo influência desses caras aqui. Então ela vai, nesse caminho ela vai ter que se observar, né? Ela vai ter que pegar aquelas coisas que ainda tem pra ela tá transmutando, né? Tá sublimando. E ela vai sair aqui no coração, onde vai ter aquele amor incondicional. Ela vai começar a fazer o bem, não para ter reconhecimento, não vai buscar mais reconhecimento das outras pessoas, não vai trabalhar mais, digamos assim, o indivíduo, né? O indivíduo é que ela vai trabalhar só o corpo dela, a saúde dela, vai se preocupar com a unidade, né? Você está usando esse corpo, você cuida dele e tal, e cuida do meio ambiente, tudo, né? Isso aí faz parte, né? Só que aí ela não vai ter mais aquele, digamos, ego, né? De querer conhecimento, de querer, às vezes, por exemplo, querer se expor, né? Para outra pessoa, querer se parecer o bonzinho, o bonitinho e tal, né? Tipo, as pessoas que ficam tirando fotos e fotos para mostrar, né, para as pessoas, para que chamem a atenção, né? Eles são todos ali, tá nessa esfera de carências ainda. Então, assim, a pessoa ela vai ultrapassar essa fase, que é, digamos, quase, praticamente um deserto, né? Chegou aqui, vai ter ela vai entrar em sintonia maior, então isso aí vai atrair, digamos, o plano cósmico, né? O cosmo, ele é como se fosse um corpo só, o universo como se fosse um único corpo, né? Então tudo ali está em movimento, um movimento natural, né? Quando o ser está daqui para baixo, ele está no ego, então ele faz o que? Ele barra esse movimento, né? Então, assim, tem aquele movimento natural, a Matrix ela faz com que cria um sistema que as pessoas que estão aqui, ela barra aquele movimento natural. Então, o que a pessoa precisa para a vida dela e tal, não acontece porque ela está barrando, ela está impedindo que aquela vibração venha, né? Então é como se fosse ali um galho de árvore, né? Tem um galho, né, da árvore e tal, a árvore ela vai se desenvolvendo, ela desenvolve ali o galho, aí se você chegar ali no galho e bota um mental no galho, né, como se o galho pudesse pensar, aí você chega no galho e fala, ó, cuidado, você vai crescer demais, você vai ficar muito alto, você pode cair, pode vir o cara, pode serrar, então aquele galho começa a ficar com medo, né? Mas agora o que eu faço? Compra uma proteção, né, a Matrix, colocando coisas que você não precisa, compra isso, faz uma previdência, se preocupa com o futuro, né? Pode cair, então coloca a almofada, compra um colchão para deixar lá embaixo, caso se cair você não vai se machucar, né? Então aquele galho ele começa a ficar com medo. O que acontece com aquele galho? Ele sai do movimento natural, então ele não vai ter um desenvolvimento natural de galho para ramar tudo, aquela coisa bonita, ter flores e tal, ter um bom fruto, não, ele fica atrofiado, né? Então aqui, o ser tudo aqui parou, tá atrofiado, porque ele começa a se observar muito, né? O próprio eu, o próprio ego, né? Começa a se observar, fica com medo e tal, né? Então as pessoas, elas ficam atrofiadas e ficam presas aqui. Então o galho, aquele galho, ele fica atrofiado, ele não cresce como os outros, né? Ele fica meio defeituoso, pode até apodrecer e cair. Se tem um fruto, não vai ser tão bom que nem tá tendo na outra ponta, né? Então é mais ou menos isso que acontece com o ser humano, ele fica preso. Se ele sai, se ele rompe essa faixa de medo de Matrix, né? Chega aqui, entra novamente naquele movimento cósmico. Então o ser ele expande, né? Tem aquela expansão, então vai sentir o entorno, começa a sentir melhor o outro entorno. E essa coisa de querer mudar, ajudar a mudar o mundo e tal, já é sentir esse entorno, porque já está vindo essa vibração da Terra de querer mudar, né? De mudem, porque a Terra ela pode estar tendo terremotos, várias coisas que acontecem quando as pessoas aqui se comportam de forma animalesca, né? Começa a gerar muita coisa ruim para a Terra, né? Mentalmente, poluir a Terra ela precisa se limpar, né? E uma hora a Terra ela vai estar se limpando, né? Eu tenho os rios todo poluído, né? Vai precisar se limpar, e o que a Terra vai poder fazer se o ser humano não escuta, né? Vulcões, né, purificação pelo fogo, tsunamis, purificação pela água, que vem ajuda a purificar, tudo. Então tudo isso são coisas naturais que a Terra é um corpo, então precisa estar removendo os parasitas, né? Então à medida que o ser ele sobe daqui para cima, então vai ser uma coisa semelhante ao animal lá no furacão, acho que foi na Indonésia, em 2004, se não me engano,
que os animais, eles subiram a montanha antes do tsunami chegar, né? Os animais que viviam soltos puderam correr e se livrar da morte pelo tsunami. Então, assim, daqui para cima, como eu falei, os animais, embora eles tenham esse sistema, né, que faz com que eles busquem sobrevivência, busquem parceira, sexualidade para poder se reproduzir e continuar a espécie, né, os instintos básicos, né, eles estão interligados com todos os chakras. Então ele sente o que está acontecendo em torno, né? Então ele sentiu que ali era hora de ia acontecer alguma coisa, é hora de fugir, né? Então o ser humano, se ele sobe daqui, ele vai voltar a essa sintonia como se fossem os animais. Então ele vai ter uma maior ligação com os reinos, né? Seja reino mineral, vegetal, então vai sentir melhor um reino, né? Por exemplo, você vai passar perto de uma planta e vai sentir se aquela planta está precisando ser regada, se precisa de água ou não, né? Às vezes a pessoa senta ali, a pessoa está morrendo de sede, a pessoa não sente isso, né? A pessoa às vezes vai vir não é um ato, digamos assim, quase que automático, né? Vai olhar a plantinha, vai lá, bota um pouco de água e tal, né? Então, assim, vai haver uma maior ligação, né? A pessoa vai ter... É um caminho que o ser humano ele tende a fazer, né? E o animal, ele tem essa ligação, ele já tem essa percepção de fugir de catástrofe e tal, né? Então, imagina o ser humano, o que o ser humano não é capaz de fazer, o ser humano já tendo essas glândulas timo, pituitária, pineal mais desenvolvida para desenvolver. Então, imagina o tipo de mundo que esse ser humano pode criar, né? Então o ser humano, ele está perdendo tempo aqui para baixo, né? Ele está vivendo nas reencarnações. Esse sistema de reencarnação não era nem para estar existindo, para estar reencarnando, né? Aqui era para ser tudo mestre ascenso. Daqui para cima, você ele vai buscar a ascensão dele, né? Então vai passar essa fase de deserto. Aqui ele vai entrar no movimento cósmico, então ele vai atrair o que a pessoa precisar, ela vai estar atraindo para ela, né? Porque vai desbloquear tudo isso daqui, ó. Ela vai jogar uma limpeza e vai começar digamos, atuar de forma mais equilibrada, né? Então, assim, o meio, o que precisa de vir para se ser, ele vai vir. A pessoa vai agir mais de acordo com a alma. Ela para de servir ao ego, de servir à Matrix, né? Aqui tem um ego, a Matrix vem e sequestra o ego, então todo mundo aqui começa a trabalhar para a Matrix. Então ela para de servir o ego, para de servir a Matrix, né? E entra naquele movimento cósmico. Então assim, de acordo com a alma, de acordo com o que a alma veio fazer aqui. Por exemplo, aquela alma que veio de um outro planeta, né? Hoje, digamos que tem a Terra aqui. Aí a Terra, ela tá, digamos, sofrendo um problema. Que o problema seria o quê? A Matrix, né? A Matrix foi lá, inverteu os humanos. Então, fizeram dos humanos uma raça destrutiva, que tá acabando com o planeta. Então, precisa de curar, né? Como que cura isso, né? Como que precisa não curar a Terra, precisa curar o ser humano, né? O ser humano, você não cura ele vindo aqui, vem os ETs do nada e fala, ó, vocês estão errados, tem que fazer isso aqui, não cura, né? Eles vão ver, porque isso aqui é outra dimensão, né? Uma dimensão muito mais sutil. Mesmo que eles tenham corpos físicos, que possam se manifestar fisicamente como nós, é uma dimensão maior, as ideias que estão vindo de lá, né? Então são a forma de pensar que precisa ser curada. E vindo aqui uma coisa drástica, vai causar um choque e não vai curar, né? O ser humano vai pensar, Deus, me salva, não sei o que. Então vai ficar nessa escravidão, nessa dependência sempre de ter um Deus, né? Para fazer as coisas por ele, né? Então, se aconteceu isso, foi Deus, né? Se eu ganhei isso, não foi Deus, né? Então fica essa dependência, essa carência que o ser humano tem, sempre de colocar no externo, né? Então isso aí não vai curar dessa forma. Então o meio de abordagem que foi feito foi tentado, sim. Fizeram um contato com os governos, só que o governo é Matrix, o governo mandou eles embora, né? Não vem aqui o poder é nosso e tal, né? E então eles se afastaram. E a partir daí eles começaram a contatar pessoas individualmente, pessoas comuns, né? Não comuns entre aspas, mas pessoas que já vieram para estar fazendo esse trabalho. Então muitas pessoas na Matrix, elas perguntam, por que eu não desce uma nave aqui? Por que contata o Zé, lá o Caipira, lá não sei das quantas? Por que não contata alguém importante? Né? A pessoa está totalmente alienada, inconsciente disso que já aconteceu, né? E o que vem acontecendo. E o que a pessoa que ela acha que é Caipira, que está tendo contato, né? É um ser de luz interior muito maior que ela, às vezes é um ser que veio lá de fora, né? Encarnou aqui na Terra para um dado momento para poder ajudar a manifestar essas coisas aqui, a ancorar essa realidade aqui para poder estar curando a Terra, né? E é aquela coisa, como que a preocupação da cura é com o ser humano, não com a Terra em si, né? Tem que curar e aos poucos, né? E conscientizando, vai ter um trabalho de conscientização para quebrar essa matrix, para que o ser humano ele venha despertar de forma gradativa, natural, não de forma brusca. Porque se você de repente você cata o ser humano e coloca no paraíso, né? Ele vai ficar lá totalmente inconsciente, sem saber o que acontece. Então ele vai ter que observar todos esses processos,
é o caminho que a gente vem passando, que a gente está observando, a gente está vendo a Matrix, está vendo tudo que acontece e tal. Então esse é o caminho, a gente está vendo, então está podendo escolher se vai querer fazer parte disso ou não, né? Quem ainda não enxerga a Matrix, não tem como você resgatar uma pessoa dessa, tem que fazer com que ela veja e tal, e escolha, né? Que ela faça a própria escolha. Então essa é a cura. Então eu diria que a cura, o que está vindo ser resgatado é o ser humano, não a Terra. Porque se fosse para salvar a Terra, eles vinham e removiam o ser humano, já era, salvou a Terra continua, né? Então, aí, digamos que a Terra está fazendo esse trabalho de ajudar o ser humano também, de ter paciência, de esperar, de não ter aquelas catástrofes de segurar os terremotos e tal, para que o ser humano tenha esse tempo de despertar. Então eles vão segurando o máximo possível para que a raça desperte. Então, eu acho que esse vídeo seria isso, né, de comportamento humano. Acho que eu falei coisas até bem além, né? Eu acho muito interessante falar sempre isso, que são seres que estão vindo de fora, que encarnam aqui dentro, aí tem um dado momento lá desperta. Nós que acreditamos, né, em vida fora da Terra, acreditamos em tudo isso, né, de seres que estão aqui nos protegendo e tal, né? Provavelmente, eu tenho quase certeza, nós viemos de fora, né? Porque a pessoa que nasce aqui dentro e fica presa na Matrix, ela não tem ela não acredita em vida fora da Terra, não acredita em ET vivendo aqui, porque ela ainda não tem aquilo dentro dela, né? Então são pessoas, almas muito novas, que ainda não viveram essas realidades, então fica uma coisa difícil de acreditar, né? Ainda mais com a Matrix manipulando, a Matrix controlando, né? Se a Matrix não estivesse controlando, você chegava para a pessoa dela, falava, né? Como que todo mundo tá ligado ao todo, aquilo ia fazer sentido para ela, e ela ia entender, ia aceitar, ia até buscar por isso. Mas como a Matrix controla, ela tem medo, né? Porque essas coisas absurdas, né? Tem medo de buscar porque vai acontecer tal, e coisas, todos esses medos que a Matrix coloca, né? Os filmes que ela faz, que bota o ET como malvado e tal, né? Porque eles vão, digamos assim, eles manipulam muita coisa e eles podem fazer muita coisa ainda para deixar essas pessoas mais com medo. Digamos que os caras que estão aqui na quarta despertando, tentando ir lá pro coração, né? Esses caras aqui na Matrix, eles podem, digamos, ter uma agenda aí que prevê uma guerra galáctica, né? Uma guerra fora da Terra, assim, nos céus, né? Aqui da Terra, né? Para falar o quê? Que os ETs estão invadindo. Mas tem muitos documentários, muitas pessoas que trabalharam no governo dos Estados Unidos principalmente, que falam que os Estados Unidos já tem uma frota de nave, né? Tem naves capazes de chegar a Marte em menos de 1 hora, né? São naves que podem pegar o sistema solar inteiro, né? Então esses caras com essas naves, eles podem simular tranquilamente uma invasão, né? E para botar a culpa aí nos ETs e falar, não, essa confederação aí é malvada, tentar invadir a gente, né? Então assim, como já existe muitas profecias, até Nostradamus previu coisas assim do tipo, né? Então isso é uma coisa que eles podem fazer. Então é uma agenda que pode estar se cumprindo ou não, né? Eles trabalham para isso, porque o ser humano ele tende a escapar. Então quando tiver muita gente tentando escapar, aí eles vão poder estar usando esses artifícios. Então a gente tem que estar ligado nesses movimentos todos, né? Que se acontecer já vai saber o que é, então, porque os ETs mesmo, eles não iam estar fazendo isso, invadindo. Já, digamos assim, já invadiram, já estão aqui encarnados, né? Nós estamos, digamos assim, aqui encarnados, né? Promovendo toda essa mudança. Então, se acontecer isso, de guerras cósmicas, de naves e tal, veja como que vê a política, né? A política não interessa, né? Continua o seu caminho, né? Faz o que dá para fazer, né? Sem se importar com isso daqui. As pessoas que estão aqui, se elas desencarnarem, vão continuar no sistema de reencarnação, voltam e reencarnam, né? Quem já saiu dessa vibração mesmo de guerras e tal, né, vai escolher se vai querer encarnar ou não, se vai querer continuar ajudando isso aqui ou não, né, ou se vai querer um período de descanso no planeta natal ou em qualquer outro planeta de onde quer que esse ser tenha vindo. Então esse vídeo é isso, né, não adianta falar muito mais coisa, sobre o comportamento já falei até bastante. Ficando alguma coisa que vocês tenham dúvidas, podem perguntar, né? Podem perguntar aí no vídeo ou na descrição. Eu deixo o link do meu Facebook, do blog. Entra aí na minha página no Facebook e perguntem à vontade, que eu estarei respondendo à medida do possível. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até mais.